Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o Espírito vivificador. Amém? Porque esse mesmo Espírito, onde nós lemos aqui em Romanos, esse mesmo Espírito ele tem que estar nos filhos de Deus hoje. Porque se você observar o apóstolo Paulo dizendo aqui, que esse mesmo Espírito tem que estar em nós hoje. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais. Mas para ele vivificar esses corpos mortais, eles têm que estar em nós. Ele tem que estar nos filhos dele. E houve uma promessa do Espírito Santo para o eleito desse tempo final. Então, quando falamos do Espírito Santo, estamos falando do poder vivificador de Deus no crente hoje. E muitos dos que morreram com esse poder vivificador dentro deles, se observa que esse poder, ele tirou essas pessoas da sepultura. Esse poder vivificador, você vai para a sepultura com essa unção nos seus ossos, no seu corpo. Por mais que essa carne apodreça, essa unção permanece em seus ossos. Da mesma forma que José, quando Israel saiu do Egito, José falou assim: eu não quero que meus ossos fiquem aqui. Leve meus ossos com vocês. Ele sabia a unção que estava ali. Ele sabia o significado daquilo. E os filhos de Deus hoje, com essa unção neles, quando eles descerem à sepultura, não é que por acaso eles serão ressuscitados. Não, é que eles já descem com essa parte, com essa porção já nesse corpo mortal. Amém? É por isso que Paulo está dizendo que esse mesmo Espírito, ele vivificará nossos corpos mortais. Amém? Isso é se ele estiver em você. Então, aonde está o Espírito de Deus tem libertação. Aonde está o Espírito de Deus, aqueles que são movidos por esse Espírito, não tem como eles não se aglomerarem ali. Amém? Observa que aonde está o Espírito como que eu vou dizer para você? Das pessoas que gostam de um churrasquinho aí. É muito bom você se reunir com uma família. Mas vocês observam que é o mesmo Espírito. Vai chegando pessoas que às vezes nem convidada é. Né? Existe um ditado que diz: quem é convidado não convida. Eu sou convidado, eu não posso convidar. Então, se você é convidado, se Deus convidou você para estar diante dele hoje, você é um convidado. Você não tem que convidar. É esse mesmo Deus, o mesmo Deus que fez o convite a você, é o mesmo Deus que pode estender esse convite mais. Outras pessoas não virão, porque elas não entenderão este convite. Mas somente os cristãos que são em volta da palavra. Amém? Amém. Então, nós temos um profeta que Deus tem nos enviado. Eu acredito que vocês devem ter lido alguma mensagem onde o irmão Brana disse: se você estiver comendo frango, você não vai jogar o osso fora. Se você encontrar um osso ali, você não vai jogar aquele osso fora. Ele diz o seguinte, ele diz: você vai pegar, você vai contornar aquele osso comendo a carne que está ali. Aí depois você dispensa o osso. O irmão Brana, ele era um amante da carne de frango, ele gostava muito. Se as pessoas quisessem convidar o irmão Brana para almoçar em casa, era só fazer um franguinho. Não precisava pensar em comprar picanha. Ele era simples.
Ele era humilde, né? Talvez naquele tempo a picanha seria mais barata do que hoje, né? Mas é isso, o Senhor Jesus Cristo, né? Aquele mesmo Espírito estava no profeta. Então o profeta estava facilitando um pouco o entendimento das pessoas, que as pessoas estavam se escandalizando com tudo, né? Ele disse, então se você estiver comendo uma carne, falando da palavra de Deus, falando da doutrina, do entendimento da palavra. Então se você estiver comendo uma carne, se você encontrar o osso, você contorna aquele osso e continua comendo. Ele está dizendo, mas não pare de ouvir a palavra de Deus. Só que tem pessoas que não podem encontrar o osso. Quando ela encontra o osso, esse osso, o irmão Branco está dizendo que era uma falha. Porque às vezes você vê uma coisa errada ali, que é esse osso, contorna ele. E continua se alimentando da palavra. Mas só que existem pessoas hoje falando com a visão espiritual, quando ela encontra um osso na mensagem, ela não consegue contornar o osso, comer a carne que está em volta do osso. Ela abandona tudo. Só que tem aqueles que encontram e falam assim, não, mas a mensagem não é só isso. Às vezes pode ser eu que não entendi o que o irmão está dizendo, mas Deus proverá uma maneira que eu entenda isso. Então aquilo para você é um osso, e às vezes não. Às vezes é uma pedra de tropeço que está ali para ver o tipo de atitude que a pessoa vai tomar. E muitas vezes ela não decide andar mais com a pessoa, porque ela encontrou um osso. O profeta tentou ajudar as pessoas nisso daí. Então, por mais que às vezes algo é pregado na igreja que você não entender, contorne. Que aquilo que você não entendeu, Deus possa clarear aquilo para você. Amém? Graças a Deus. Então, amados, voltando na palavra de Deus, aqui onde nós estávamos falando, desse Espírito vivificador de Deus. Todos os filhos de Deus que passaram por esse mundo foram ungidos com a palavra de Deus. Tem uma passagem, né, que eu não me recordo agora, mas vocês devem se lembrar, que o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Esse poder de Deus, o Evangelho, a doutrina, ela tem que chegar primeiro em você. Porque a fé, a revelação, vem pelo ouvir e ouvir a doutrina, ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo uma mensagem, da qual Paulo estava falando, que é o poder de Deus, no natural que o seu corpo precisa. E quando esse poder vivificador de Deus ele vem naqueles que ouviram a mensagem diferente. Ouviram uma mensagem que é o poder de Deus. Aí o poder vivificador vem nessa mensagem. Ele não vem em todas as mensagens, porque as mensagens têm um pouquinho de carrapicho. Ali tem irmão que não pode suportar um osso, joga toda a mensagem fora. Mas nós permanecemos com a palavra de Deus. Amém? Então vamos entrar, acho importante entrar logo nas Escrituras, né, algumas passagens, algumas mensagens do profeta, porque se é sobre o Espírito vivificador que estamos falando, vamos ver o que o William Branham diz aqui na mensagem, 3 classes de crentes. Ele disse, eu oro, Deus, que tu nos dê do teu Espírito Santo. Para que ele estava pedindo isso? Ele disse, para vivificar a palavra. Para nos dar o poder vivificador. Amém. Que algum dia, quando a vida estiver terminada, ó, porque você precisa desse poder de Deus, o Espírito Santo, o poder vivificador em você.
Ele diz que algum dia, quando a vida estiver terminada, e tudo tiver exterminado conosco, que nós sejamos vivificados e ascendamos, subimos, né, ao céu, onde nós estávamos. Você já estava lá. Nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. Deus concede isso. Então o mensageiro estava deixando a igreja ciente da necessidade desse poder vivificador. Porque um dia você vai deixar essa terra, ele estava dizendo. E esse poder tem que estar dentro de você. Essa unção tem que estar dentro de você. Porque um dia essa jornada ela terminará. Nós sairemos dessa terra, se o arrebatamento não se der antes, outras pessoas continuarão aqui. Mas só que você tem que sair daqui com esse poder de Deus dentro de você. Com a mensagem da qual Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É no mesmo Evangelho que Paulo pregou. É por isso que o William Branham teve o cuidado, quando ele disse assim, eu preguei a mesma coisa que Paulo. E Paulo diz que é o poder de Deus. E o que o profeta deixou para você foi uma mensagem que é o poder de Deus. Que é o poder de Deus. E Deus só pode vir numa mensagem aonde é o poder dele. Não pode ser uma mensagem misturada. Senão esse poder vivificador não vem. E essa pessoa não pode levantar naquele dia. Porque ela está sem ele. Ela perdeu em algum lugar. Amém? Mensagem à fé que uma vez foi dada aos santos, a revelação que uma vez foi dada aos santos. Mombrana disse, o Cristo que viveu no corpo chamado Jesus é o mesmo logo esta noite, que vive no corpo da igreja. Então está no corpo da igreja isso. Então se é a mesma unção que estava em Jesus, o mesmo ser que estava em Jesus, o profeta está dizendo que ele está no corpo da igreja hoje. Mas o que ele está fazendo no corpo da igreja? O profeta disse, realizando as mesmas coisas, vivendo da mesma maneira. Irmãos, se nós dizemos que somos cristãos, que o mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós, que é o Espírito vivificador, é o Espírito de vida. Então, se nós estamos dizendo que somos cristãos, estamos dizendo que somos como Cristo. Então, esse Espírito em nós, ele tem que estar fazendo essa mesma coisa que o William Branham está dizendo aqui. Ó. Ele deve estar realizando em nós as mesmas coisas. Vivendo da mesma maneira. De que forma? O profeta diz, amando da mesma maneira. Muitas vezes a pessoa se diz cristão, não sente amor pelo próximo. Às vezes aconteceu alguma coisa na vida do irmão, e muitas vezes a pessoa não se preocupa em passar lá para fazer uma visita. Poxa, eu converso com o irmão sempre, de repente o irmão parou de falar comigo, o que aconteceu? É justamente no caso do irmão Zé Mário, a gente estava sempre se falando. Mas de repente cortou a comunicação. Aí quando nós percebemos, foi devido ao celular que ele não tinha para se comunicar. Mas graças a Deus sabemos que está tudo bem com ele. Amém? Mas e aqueles que você não tem contato? Então esse mesmo poder tem que estar em nós, amando as pessoas, amando os irmãos. Amém? Amém. Mombrana ele diz,
fazendo as mesmas coisas. O mesmo Espírito produzindo as mesmas coisas. O mesmo Jesus ontem, hoje e eternamente. Deus, tu vivificaste isto para o coração e mente do povo, desde o menor até o mais antigo. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Era a oração dele. Graças a Deus. Então, amados, um pedido do profeta foi para que esse Espírito estivesse no meio dos filhos de Deus. Esse Espírito vivificador, que tirou Lázaro da sepultura, que tirou cada cristão, cada crente do Antigo Testamento da sepultura, o que é para deixar o cristão feliz é saber que é o mesmo. Então, se é o mesmo, não tem como ele não realizar a mesma obra que ele realizou. Não tem como ele não fazer a mesma coisa que ele vinha fazendo. Porque é o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Amém? E o que foi que esse poder vivificador fez lá atrás, no começo? O irmão Brana leva nós para a mensagem, o lugar de adoração provido por Deus. Ele disse, note, verificamos que este grande poder vivificador caiu sobre Enoque. Isto o vivificou e ele foi para o lar sem morrer. E esse mesmo Espírito, ele diz, isto caiu sobre Elias, vivificou, até que ele foi para o lar, sem morrer. O mensageiro está querendo dizer para você que esse mesmo Espírito está aqui. Ele está deixando você entender o que ele fez lá atrás, porque ele não pode mudar. Verificamos que seu sucessor, Eliseu, o qual é um tipo ali de Cristo e a igreja. Eliseu tipificou a igreja e Elias era um tipo de Cristo. Porque quando Cristo subiu, o Espírito, o manto, o Espírito Santo que estava sobre ele, desceu para a igreja. Quando Elias subiu, foi na carruagem de fogo, aquele mesmo manto que estava sobre Elias, desceu sobre a igreja Eliseu. E a história se repete. Elias fez 4 milagres. Eliseu fez 8 milagres. Ele tinha dupla porção. É por isso que ele disse assim, ó, que venha sobre mim a porção dobrada do seu Espírito. Então, se Eliseu tivesse feito 2 coisas, Eliseu faria 4. Se Elias tivesse feito 2, Eliseu faria 4, porque era a porção dobrada. Esse Deus ia agir de uma maneira diferente ali, sendo o mesmo Deus. Ele tinha porção, dupla porção, como foi derramada sobre a igreja. Mais tarde eles tiveram um homem morto. Lançaram-no sobre os seus ossos, os ossos de Eliseu na sepultura. E ele veio à vida. Um homem já estava morto. E Eliseu estava na sepultura com o espírito vivificador, com o poder vivificador nos ossos dele. E quando jogaram aquele homem, porque acredito que vinha vindo soldados, eu não sei se ia guerrear contra essas pessoas, aí eles precisavam se livrar daquele corpo. E jogaram aquele corpo em cima da sepultura de Eliseu.
E o poder vivificador que estava no osso de Eliseu fez com que aquele homem voltasse à vida. É bom a gente conversar sobre a palavra de Deus e entender que essas coisas não estavam só sobre Eliseu. Gente, é o mesmo poder que tem que estar em nós hoje. É o mesmo poder que se chegar um enfermo hoje e tocar em você, a pessoa que não é cristã ela não vai entender isso. Mas se o poder vivificador está em você, se a pessoa tocar em você, ela é curada. Porque não é você curando, é o poder que está em você. Esse poder vivificador, quando estava em Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, esse poder vivificador tirou toda a enfermidade que estava naquela mulher, o fluxo de sangue. Então o cristão revelado hoje, ele anda com esse poder dentro dele. Ele vai para a sepultura com esse poder dentro dele. É esse poder que quando Cristo chamar você para a grande ceia das bodas, é esse Espírito que vai tirar você daqui. É esse poder vivificador que tirará você daqui. Amém? Esse poder vivificador estava no sepulcro com ele. Não você morreu, o poder já não está mais. Foi para a sepultura com ele. Ele estava imantado. Não se pode. Está sempre ali. Quando você recebe esse poder vivificador de Deus, sendo vivificado com ele agora lembre-se, em Cristo nós somos carne de sua carne, osso de seus ossos. Quando Deus feriu a Cristo no Calvário, ele foi ferido por mim e por você. Nós somos carne de sua carne e osso de seu osso. Você está entendendo que essa mesma coisa tem que estar em nós? Porque é o mesmo osso, a mesma carne. Corpo de seu corpo, nome de seu nome, noiva dele. Veja, nós estamos nele. Nós somos sua carne e seus ossos. Está entendendo? Se você é carne e ossos de Jesus, o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura, não tem como ele não te tirar se você partir antes do arrebatamento. Porque essa mesma unção tem que estar em você. Se você pegar uma peça de carne e você dividir, a mesma proteína que está numa está na outra, porque é a mesma. Foi isso que aconteceu. Não tem como você comer uma determinada carne e falar assim, não, essa é outra. Se foi tirada da mesma carne. Está entendendo? Não tem como o cristão não ressuscitar. Não tem como o cristão não fazer as obras de Cristo. Você tem que crer na palavra de Deus. A maior evidência da palavra de Deus é você crer em toda a palavra. Você tem que crer em toda a palavra e sair da frente, para que Deus possa fazer a obra através de nós. Amém? Na mensagem, o lugar de adoração provido por Deus, o profeta disse, ele vivificou o corpo deles, até que voltaram tão perto do céu, até que voaram tão perto do céu, que ele vivificou o corpo deles para falar em uma linguagem que nunca tinha ouvido antes. Ele está falando dos 120 no cenáculo. Que Deus vivificou aqueles 120. Que nós cantamos às vezes o hino, né? Nos cenáculos reunidos, né? Esse poder vivificador, ele encheu a casa e vivificou aquelas pessoas. Da mesma forma, ele fará com você, comigo, desde que mantenhamos na palavra de Deus. Então é muito importante, né? Eu sempre gosto de citar para vocês aquela passagem onde diz assim, ó, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, que é a doutrina, que é a palavra pura de Deus,
Quando ela está encarnada em você, porque a doutrina é isso que ela faz. Quando a palavra está encarnada em você, e quando esse Espírito vem, ele vem num corpo, num entendimento, aonde não existe dúvida ali. Isso aconteceu com Estevão, onde nós vamos ler aqui na mensagem, o lugar de adoração provido por Deus, né? Que o profeta diz: veja, o pequeno Estevão, ele entrou no caminho provido por Deus, foi vivificado pelo poder de Deus, entrou pelo portão, o caminho provido por Deus, e até mesmo quando foram matá-lo a pedradas, ele disse: eu vejo os céus abertos, Jesus em pé, a mão direita de Deus. O irmão Brana disse: isso é o poder vivificador. O poder vivificador faz você enxergar aquilo que as pessoas não estão conseguindo ver. E se você parar e analisar aqui, o William Brana está dizendo aqui que Estevão, ele entrou pelo caminho provido por Deus. Então, quando você chega pelo caminho provido por Deus, o que é? É a palavra de Deus, é a mensagem, o cordeiro enviado de Deus. Quando você vem pela via, pelo caminho provido por Deus, não tem como você não chegar, não receber esse Espírito vivificador. Ele foi vivificado para o seu seio. E aconteceu o mesmo com outra pessoa, no caso de Filipe. Ele disse: ali estava Filipe, contando um outro caso para você. Outro cheio do poder vivificador. Nós o encontramos ali em Samaria, tendo um grande avivamento. Este grande Espírito, este grande poder vivificador, depois dele estar em Cristo, veio aonde ele tinha milhares de pessoas ouvindo. Tinha milhares de pessoas, no caso, ouvindo Felipe ali. E esse poder vivificador veio aonde Felipe estava. Ele disse, Deus falando com Felipe, ele disse: agora retira-te daqui. Retira-te daqui, Felipe. Eu quero que tu saias ao deserto. Que deserto que ele foi? O irmão Brando diz que foi em Gaza, onde está tendo essa guerra hoje aí. Ele disse: eu tenho um homem ali. Quero que tu te encontres com ele. Você observa que Felipe ele estava pregando uma mensagem em um lugar. Talvez tinha centenas de pessoas ali, ouvindo a pregação de Felipe. Aí Deus chega e fala assim: Felipe, para com tudo isso que você está fazendo. É por isso que eu quero que você entenda que a mensagem não é para todo mundo. Esse grande espírito, esse grande poder chegou para Felipe e falou assim: ó, para. Não adianta você pregar para multidões de pessoas aí, porque eu só preciso de um. Eu só quero que essa mensagem, Felipe, chegue a uma pessoa. E muitas vezes você quer converter todo mundo. Você quer converter o irmão da direita, o irmão da esquerda, você quer reunir multidões. Mas quando a palavra de Deus ela chega, ela fala: para com isso. Tem aquele irmãozinho que está lá do outro lado lá, precisando ouvir a palavra. E ele já estava em mim desde antes da fundação do mundo. E é nele que eu quero que você vá. E Filipe não questionou o poder vivificador. Ele não questionou aquilo. Felipe, eu quero que tu saias ao deserto, Gaza, aqui. Eu tenho um homem ali. Quero que tu encontres com ele. E nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta de modo algum. Felipe não questionou. Ele não perguntou nada. Por que ele não perguntou? William Brana diz: porque estava cheio desse poder vivificador.
Ele estava em Cristo. Ele estava no lugar provido por Deus, onde Deus podia conversar com ele. Gente, observa uma coisa. Você tem que estar na palavra. Você tem que estar em Cristo. Você tem que estar no caminho provido por Deus. E por estar no caminho que Deus tinha ordenado para que Filipe andasse, o William Branham está dizendo, e Deus pôde conversar com ele. Porque senão Deus não poderia conversar. Deus não vai conversar com você numa denominação. Deus não vai conversar com você numa mensagem errada. Você tem que estar no caminho provido por Deus, o caminho certo. E por estar no caminho certo, o irmão Branham diz, aonde Deus podia conversar com ele. Deus falou com ele. Não houve perguntas. E Filipe estava tão cheio desse poder vivificador, que ele, esse poder, o arrebatou da vista dele. Da vista dele quem? Daquele eunuco. Daquele do qual pediu para que Filipe fosse conversar. E Filipe foi arrebatado da vista dele. E lembrando, disse, pense em seu corpo mortal. Seu ser físico foi arrebatado. Foi arrebatado da vista do eunuco. Eu creio que isso é verdade, o irmão Branham disse. Deus podia levá-lo para algum outro lugar onde ele tinha necessidade dele. Ele foi arrebatado. Gente, apenas tenta entender isso. O que esse Espírito fez com Filipe. Ele vai tirar de você de lugares que você acha que era ali que Deus te queria. Filipe achou que aonde ele estava ali, porque aliás, talvez na mente dele tinha pessoas santas ali. Talvez na mente dele tinha cristão ali. Mas só que quando Deus, quando a palavra, quando esse Espírito vivificador chegou a Filipe, ele disse, Filipe, não é aqui que eu quero você. Você está aqui para ganhar alma. E tem a alma de um eunuco precisando ser salvo. Amém? Então quando Deus precisa fazer algo, Deus vai transportar você para lugares que você acha que você não deveria ter ido. Mas às vezes ali tem alguém que precisava de você. Tem alguém que precisava ouvir a palavra. Amém? Amém. E essa mesma palavra tem que estar onde hoje? Na igreja. Esse mesmo poder vivificador tem que estar na igreja hoje. Na mensagem Jeová Jireh. O profeta disse, e Deus estava em Cristo. Sabemos. Ou em Cristo. Ele era, antes de Cristo vir, ele estava representando a si mesmo nos profetas. Antes de Jesus vir, Deus estava nos profetas. Onde a palavra nos diz, e havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E a nós ele falou através do Filho. Então é isso que o irmão Branham está nos levando aqui. Ele diz que Deus fez tudo através dos profetas. Que Deus tinha agido através dos profetas. E hoje, o profeta diz, e hoje ele está representando a si mesmo na igreja. Não é verdade? Amém? Ele diz, representando a si mesmo na igreja. Então é o mesmo poder. É o mesmo Deus que está sendo representado hoje na igreja. As mesmas obras que Jesus fez, a igreja tem que fazer hoje. Não estou falando de milagre. Não estou falando de mortos ressuscitando. As mesmas obras que Jesus fez, a igreja tem que fazer hoje. Mas qual é a obra de Jesus? Não foi ressuscitar mortos, não foi curar enfermo, foi aceitar toda a palavra de Deus. Por isso que Deus habitou em Jesus e fez maravilhas através dele, porque ele se rendeu. E esse mesmo Espírito está aqui para fazer a mesma coisa que ele fez através de Jesus. Amém? Mensagem, então Jesus veio. O profeta diz, Jesus era o representante de Deus no dia de Marta.
E a sua igreja é o seu representante neste dia. O corpo de crentes é o seu representante. Amém? Então o corpo de crente hoje, os cristãos hoje, eles são representantes de Deus. Às vezes a pessoa ela chega no lugar, ela olha o tipo de vida que você está levando ali, o tipo de comportamento que às vezes nós temos, porque somos humanos. Às vezes alguém pode ver você brincando ali, pode falar assim, isso daí não é crente. As pessoas podem chegar no meu trabalho, é que nem uma menininha falou para mim, você está fardado ali, ela chegou e falou assim, você tem cara de bravo, mas você é bonzinho, sabe? Então quando a pessoa começa a interagir, ela vê o espírito que está dentro de você. Elas não devem julgar você através da mentalidade dela. Mas esse mesmo espírito que estava em Jesus, hoje ele está na igreja. A hora que precisar falar sério com as pessoas, você não pode sentir pena dela. Porque se você sentir pena do seu filho, você não corrige ele. Se você sentir pena de determinada pessoa, você não consegue ajudar. Chegou uma pessoa na porta giratória do banco, certo dia, uma senhora. A pessoa falou assim, ajuda ela é apenas uma senhorinha. É apenas uma senhorinha. Eu falei, não posso ajudar. Falei assim, porque se eu ajudar ela, ela não vai aprender. Ela tem que saber que ela precisa colocar o objeto de metal ali. Talvez o que a pessoa não aprendeu até os 80 anos sobre a palavra de Deus, você não pode ter dó de ofender aquilo que ele crê. Falar a verdade sobre a palavra de Deus para aquela pessoa. Porque você vai responder por isso mais tarde. Nós vamos responder pelo comportamento de nossos filhos mais tarde. Mas quando a mente de Cristo está em você, como o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Quando a mente de Cristo está em você, você vai corrigir as pessoas da mesma forma que Cristo nos corrigiria. Amém? Deus abençoe os irmãos. Falamos aqui quase uma hora, uns 40 minutos, entre o culto, os hinos, né? Eu acho que está bom por enquanto, que nós temos algo para fazer hoje, que é salvar o que foi pregado ainda, né? E que Deus continue nos abençoando, dando uma tarde abençoada a cada um dos meus irmãos, e que possamos aprender mais do Senhor, amém? Deus abençoe a todos. Passar para o irmão Marinho encerrar o culto para a gente, amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos louvar a Deus. O último hino para encerrar o culto, 222. Existe alguém comigo que não vejo, mas presinto, que comigo sofre as mágoas, e no coração eu sinto. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele eu irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer.
e sofreu no meu lugar. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele eu irei morar. E quando o vale da morte eu tiver que atravessar, alguém minha mão segura, pra que firme eu possa andar. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele eu irei morar. Então na eternidade, para sempre eu louvarei, com este alguém ao meu lado, feliz para sempre serei. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele eu irei morar. Meus irmãos, graças a Deus, convido o irmão João Paulo fazer a oração para encerrar o culto. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, Amém. obrigado por mais um culto. Amém. Continue abençoando seus filhos. Amém. Abençoe nosso domingo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.